Olha só, a gente vai receber agora, mudar um pouquinho de assunto, o Ricardo Capelli, que é presidente da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Bem-vindo, Capelli, tudo bem? Olá, Adri, Felipe, Azenha, prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Capelli, quer dizer que você vai banir o WhatsApp, é isso? Não, veja, Adri, o que eu estou dando sequência aqui na agência é o que eu já estava fazendo, estava em curso no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se eu tivesse continuado lá, muito provavelmente agora já estaria sendo executado, que era o quê? Era tirar a comunicação corporativa interna das altas esferas do governo, e aqui no caso da agência, do corpo central da agência, passar a fazer essa comunicação nesse serviço de mensageria que entrou tanto no nosso cotidiano, a partir de um ambiente mais seguro, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que protege dados, protege a nossa soberania, a nossa segurança, né? Na época, a gente já discutia lá na Justiça e na Segurança para fazer isso com as principais gestores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para que a cadeia de comando, quer dizer, o centro, tivesse num ambiente mais protegido, né? A gente se acostumou muito a usar o WhatsApp, considerando que ele é um instrumento eficiente, funciona mesmo, e que ele é gratuito. Só que não existe almoço grátis, né? Então, é gratuito, mas está ali colhendo nossos dados, utilizando nossos dados, vendendo os nossos dados. Então, não tem nada gratuito, né? Porque os dados são o petróleo, né? Do século XXI, a mineração de dados, né? Então, são muito valiosos esses dados e a gente coloca ali de forma gratuita, eles utilizam, eles nos fornecem um aplicativo que nos ajuda também nas relações sociais, cotidianas, mas eles ali estão colhendo também. E não me parece prudente que em posições estratégicas da alta administração federal, ou de todos os poderes, dos três poderes, que a gente continue usando um ambiente de uma empresa privada, estrangeira, norte-americana. Veja, eu não estou fazendo nenhuma acusação à empresa ou pelo fato dela ser norte-americana. Poderia ser de qualquer outro país, mas eu não creio, por exemplo, que a alta administração na França, na Alemanha, não estou falando nem de Rússia e da China, mas dos países europeus que se comuniquem ou que troquem informações estratégicas através de um serviço de mensageria de uma empresa privada norte-americana. Eu duvido até que o próprio governo norte-americano utilize para isso. Então, o que a gente vai fazer aqui na agência, que é um ambiente relativamente pequeno, é cuidar disso, cuidar de proteger nossos dados, de segurança num ambiente corporativo. Zé? Quero fazer uma pergunta, Zenha? Vou sim. Primeiro eu queria agradecer ao Capelli, ele foi um importante entrevistado da nossa série documental, né, Dri De Lorenzo, da Fórum Filmes, que já atingiu o Capelli, só para você saber, ele foi um entrevistado importante, 738 mil visualizações, um grande sucesso. Queria te agradecer e dizer o seguinte, hoje não deu tempo de eu fazer isso de manhã, André, mas o Capelli tem se provado um tuiteiro de primeira qualidade, porque ele opina, então está aqui, ó, um tweet do Capelli. As nossas Forças Armadas já utilizam um serviço de mensagem próprio, desenvolvido por uma empresa nacional estratégica de defesa. Você pode falar um pouquinho mais desse serviço de mensageria próprio, Capelli? Quem as Forças Armadas contrataram, não para todos os oficiais, se eu não estou enganado, Azenha, são 226 mil homens no Exército, homens e mulheres no Exército Brasileiro. Se não me engano, eles contrataram 3 ou 4 mil licenças
de um serviço que é muito parecido com o WhatsApp, só que ele foi fornecido por uma empresa de tecnologia nacional, que funciona num ambiente fechado, criptografado, protegido, e que, portanto, os oficiais mais graduados se comunicam através desse serviço. Veja, eu acho que isso é uma questão básica, né? Eu confesso que eu até estranhei a repercussão desse anúncio que eu fiz, porque eu acho que isso devia ser uma coisa de rotina. Quer dizer, informação dos 226 mil homens do Exército, 3 mil homens, que são homens que estão em cadeia de comando, têm posição de chefia, é óbvio que eles não podem se comunicar num serviço de mensageria privado de uma empresa estrangeira. Isso aí me parece óbvio, né? Porque tem informações estratégicas, às vezes um posicionamento geopolítico, interesses do Brasil, que não podem estar... E vejam vocês, essas empresas de tecnologia, eu falo norte-americana, mas não é nada contra diretamente os Estados Unidos, mas os outros países também, eles têm acordos de compartilhamento de dados com, no caso dos Estados Unidos, com a Agência de Inteligência Cibernética Norte-Americana, que é a NSA, vinculada à CIA. Então, veja, a gente já viveu aqui no Brasil vazamento de e-mail da presidente da República. A gente já, enfim, durante o período da Lava Jato, a gente era muito estranho, quer dizer, informações chegavam todas para o juiz de Curitiba, quer dizer. Então, veja, prudência é o mínimo, né? Um país que soberano precisa proteger minimamente as suas informações. Volto a dizer, a gente se acostumou a trabalhar nesse ambiente, mas acho que a gente precisa refletir e tomar atitude sobre isso. Quer dizer, não existe nada gratuito nos dias de hoje. Se ele te oferece gratuito alguma coisa de você, ele está pegando em troca. Isso costuma dizer... Vai. Viu? Só um segundinho. Vai. Capelli, eu falei hoje que nós temos um mega especialista aqui em inteligência artificial trabalhando na Fórum, que é o Edgar Pitino, e eu perguntei a ele, Pitino, essa história do WhatsApp ser criptografado é a garantia total? Ele falou, sim, em tese é, mas a gente não sabe se isso é armazenado em algum local. E tudo que fica armazenado, eventualmente, pode ser. Só para esclarecer, como você tem razão no seu alerta. Azen, eu vou te dar um outro exemplo, então. É o seguinte, outro dia, por curiosidade, acho que quase ninguém faz isso. Eu fui abrir todos os aplicativos do celular, inclusive o aplicativo de foto. A câmera, que você bate foto, né? E lá tem as permissões na câmera, inclusive para captar seu áudio. Se você desabilitar, a câmera não funciona. Então, veja, eu estava no carro, uma vez, conversando com a minha esposa, falando sobre a coisa de um relógio. Daqui a pouco, o celular aqui, no console, daqui a pouco eu abro minhas páginas, está cheio de propaganda de relógio, estava captando meu áudio. Uma conversa absolutamente privada dentro do carro com a minha família, quer dizer. Então, esses aplicativos, eles captam tudo, né? Eles te oferecem ali os aplicativos gratuitos, mas eles estão captando seu áudio, captando dados, em tese, para estratégias comerciais, para vender posicionamento para marcas, enfim, mas isso pode ser usado para tudo, né? Então, veja, não é paranoia, não é loucura conspiracionista, não é isso, mas acho que nós precisamos ter o Estado brasileiro, não é só o Poder Executivo, acho que também o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, nas altas esferas administrativas mais estratégicas, acho que é de bom tom que nós nos comuniquemos em ambientes mais seguros, o mais seguro possível. Claro que segurança, e eu trabalhei durante um tempo com segurança, ela nunca é objetiva. Segurança é uma corrida permanente, né? Você vai fechando uma porta, abrem outra, você fecha essa, abrem outra. Segurança é um desafio permanente. Mas acho que numa plataforma de uma empresa privada estrangeira, não me parece ser prudente.
Capelli, acho que essa tua experiência do relógio, muitos de nós já tivemos. Acho que quem está nos assistindo deve ter uma identificação imediata com isso, né? E aí vale aquela velha frase: se você não paga pelo produto, muito provavelmente você é o produto, que é o que acontece com essas plataformas. Mas eu queria voltar ao passado para fazer um prognóstico de futuro, tentar um prognóstico de futuro contigo. Ironicamente, Capelli, o que trouxe a democracia de volta no Brasil tem relação, não foi só isso, mas tem relação com o vazamento dessas plataformas. A Vaza Jato, né, a plataforma do Telegram, das conversas do juiz de Curitiba que você mencionou, em conluio com os promotores, a boa parte do planejamento do golpe feito por WhatsApp, né, entre o próprio ajudante de ordens da presidência, com militares, etc. A gente tem essas conversas, estão aí no processo da Polícia Federal. Ironicamente, foi isso que salvou a democracia, um vazamento de dados. E a gente agora acho que tem que se proteger porque temos um governo democrata, um governo democrático, e concordo muito contigo. Mas onde é que você vê, e aí eu fico bastante preocupado com isso, onde é que você vê a prioridade da execução dessas? Porque não vai dar para implementar isso para todo mundo, né? Num setor público gigantesco como é o brasileiro. Onde é que estão as prioridades? Onde é que a gente deve se proteger? Onde é que você, como homem de segurança também, identifica que a gente tem que proteger mais os nossos dados? Você já falou do Exército, que usa a sua mensageria nos cargos de chefia. Que outros setores são vitais e estratégicos? Veja, eu penso que é onde você tem informação sensível, estratégica, né? Acho que a área de segurança é uma área muito sensível, a área de inteligência é uma área muito sensível, a própria área de política industrial é uma área sensível, enfim. Então, acho que as conversas mesmo entre ministros das cortes, estou falando não só do executivo, do judiciário, enfim, acho que deveria ter um certo nível de proteção por prudência. Volto a dizer, isso aqui não é paranoia, não é loucura, nada, nenhuma visão de conspiração permanente, não é isso. Mas é prudência. Eu duvido que nos países mais desenvolvidos a alta administração se comunique ou trabalhe através de aplicativos de uma empresa privada estrangeira. Então, acho que é o equilíbrio, né? É o famoso prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. O Capelli, e assim, esse anúncio vem logo na sequência desse vazamento, dessas conversas dos ex-assessores do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria sua opinião sobre esse vazamento e se essas conversas não tivessem sido pelo WhatsApp, talvez elas nem tivessem sido, né, entregues aí para o jornalista Glenn Greenwald. Veja, Adri, eu me preocupo menos com o fato em si, ou o meio pelo qual isso foi, e mais com os objetivos que estão por trás disso, né? Veja você que esses ataques ao ministro Alexandre de Moraes não me parecem um fato isolado, porque vieram essas reportagens e logo em seguida veio uma ofensiva do senhor Elon Musk, retirando o escritório do Twitter, do X, ex-Twitter do Brasil, deixando claro que não vai cumprir as determinações da justiça brasileira. Então, isso me parece uma coisa coordenada. Vejam vocês que foi em seguida, né? Então, primeiro uma pessoa, isso começou, se não me engano, no final de semana, né? Um ex-ministro que faz parte do conselho do BTG Pactual fez um ataque ao ministro Alexandre de Moraes. No dia seguinte, o senhor Glenn e a Folha publicam ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Logo em seguida, vem o senhor Elon Musk peitar a justiça brasileira. Isso é coincidência? Quer dizer, não me parece, né? Me parece que há um movimento coordenado que envolve, primeiro, uma tentativa de reabilitar a extrema-direita no Brasil,
e também uma pressão conjugada com uma pressão do mercado que, de maneira inacreditável, está exigindo que o Banco Central suba juros agora em setembro. O Brasil, que já tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, eles querem mais, né? Quer dizer, o Brasil, que agora tem a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, todos os indicadores econômicos apontando para cima, o JP Morgan, que é uma das maiores empresas do mundo, dizendo que o Brasil vai crescer esse ano 2,9%, e eles querem subir os juros, puxar um freio recessivo no Brasil. Então, acho que esses interesses do mercado financeiro se associam à extrema-direita para atacar o ministro Alexandre de Moraes. E me permita, Felipe, fazer uma observação no que você falou. Onde foi parar a Vaza Jato? Porque me intriga muito que o senhor Glenn, no auge da Vaza Jato, quando ele falou que ele tinha milhares de horas de repente, desapareceu a Vaza Jato. Boa observação. Quem é que mandou a Vaza Jato desaparecer? Foi o senhor Pierre Omidyar? Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu acho que é muita ingenuidade a gente acreditar que esses bilionários do Vale do Silício, bilionários do mercado financeiro, de uma hora para outra passaram a se preocupar com as minorias oprimidas dos países em desenvolvimento. Sinceramente, eu não caio nessa. Tem interesse geopolítico por trás disso, de desestabilização do país, e me chama muito a atenção. O senhor Pierre Omidyar, que foi o bilionário do Vale do Silício, dono do eBay, que financiou boa parte da trajetória do seu Glenn, de repente a Vaza Jato no meio desapareceu. Ela desapareceu. Por que desapareceu? Quem determinou que ela desaparecesse? E agora vem o seu Glenn se associar a interesses do mercado financeiro e da extrema-direita brasileira para atacar o STF. E não é só um ataque ao STF. Eles atacam o STF para atacar o governo brasileiro. É isso que está em jogo nesse momento. Então, mais de como vazou, do que por que vazou, eu acho que a gente precisa ter a consciência da luta que se trava no Brasil. Eu vi, Azenha, no ano passado, quando eu estava no Ministério da Justiça e Segurança, quando a gente enfrentou aquele problema da chacina nas escolas, que o ministro Flávio Dino teve que bater na mesa com todas as big techs, com todas as plataformas, porque elas não queriam sequer, naquela época, nos passar informações de quem estava nas redes sociais planejando ataque nas escolas, planejando assassinar crianças nesse Brasil. E o ministro Flávio Dino bateu na mesa, teve que bater na mesa com elas. O que está em jogo, nesse momento, é o seguinte: que governo nós vamos ter nos países? É o governo das nações, da democracia, eleito democraticamente pelo povo, ou é o governo de alguns bilionários, das corporações transnacionais que querem peitar a soberania das nações? Então tem um jogo muito mais pesado por trás disso, e acho que o ataque ao ministro Alexandre de Moraes, sim, ele está inserido nessa disputa que está em curso no mundo. Estou de acordo. Nunca ninguém do governo Lula fez uma apresentação tão clara quanto essa do Capelli. Olha, Dri, isso está sendo muito elogiado no chat. Isso merece mais de um corte. Eu queria... Exato. Porque durante a fala do Capelli, que eu acho que o Capelli é, de fato, um dos melhores comunicadores do governo. Não é bem essa. É essa aqui, olha. Falando sobre juros. Tom duro do BC reforça a aposta em alta da Selic. É uma manchete do Valor Econômico. Capelli comenta: é assim que se sabota a indústria nacional. A economia é movida muito mais por expectativa do que por ciência. Previsões furadas são uma rotina constrangedora. A economia está decolando e o BC quer aplicar um remédio recessivo. Querem o quê? A maior taxa de juros do planeta? É isso que está em jogo, não é? Azenha, são números. Veja, não é discurso.
que esse ano a previsão do JP Morgan se concretizar, que eles já estão dizendo que o Brasil vai crescer 2,9%, eu acho que vai crescer mais, Azen. A gente vai ter que fazer no início do ano que vem o enterro simbólico do Boletim Focus do Banco Central. Porque o Boletim Focus do Banco Central, que é uma pesquisa que eles fazem com o tal mercado financeiro e eles divulgam as previsões, o Boletim Focus disse no ano passado que o Brasil ia crescer 0,7%. O Brasil cresceu 2,9%. Eles começaram esse ano dizendo que o Brasil ia crescer 1,6%. E o próprio JP Morgan já está dizendo que o Brasil vai crescer 2,9%. Então, isso não é ciência. Isso é ideologia. Isso é contra o Brasil. Eles ficam pressionando as expectativas de inflação para que seja uma profecia autorrealizável. Eles pressionam as expectativas de inflação para que o BC suba os juros. O grande problema nacional, Azenha, hoje, é a expropriação da renda e da riqueza pelo mercado financeiro. A gente tem no Brasil hoje, gente, o terceiro maior spread do planeta. A média do spread cobrado pelos bancos brasileiros no ano passado é de mais de 30% de spread de média. A gente só perde para o Zimbábue e para Madagascar. Aí você fala, não, o problema do Brasil, conversa fiada. A média aqui na América do Sul, vamos pegar Bolívia, Colômbia, Argentina, Uruguai, vamos pegar até o México, é entre 4, 5, 6, no máximo 7 de spread bancário. Por que no Brasil os bancos cobram mais de 30% de spread, fora juros? É isso que expropria a riqueza nacional. Eu estava com um dos maiores industriais do Brasil há 3 semanas, não, um pouco mais, quando o Copom, naquela reunião, interrompeu a trajetória de queda da Selic. Ele me mostrou o celular dele. Na mesma hora, ele mandou uma mensagem para o setor financeiro dele, mandando abortar a ampliação do parque produtivo, do investimento que ele ia fazer e posicionar todo o dinheiro da empresa em renda fixa. E ele me falou, Capelli, com essa posição do Banco Central, eu vou ganhar 12% em renda fixa sem risco nenhum, sem risco de flutuação de demanda, sem risco trabalhista, sem risco nenhum. Então, isso é um veneno do Brasil. Quer dizer, ou a gente enfrenta isso, esses spreads absurdos, essa taxa de juros. Veja, quem está dizendo que taxa de juros não influencia a inflação não sou eu, não é o jornalista, não. É o pai do real, o economista André Lara Rezende, que ele publicou na semana passada um artigo que eu recomendo que todos leiam, fazendo uma autocrítica sobre a questão do Plano Real. Ele falando que o Plano Real estabilizou a inflação, mas os conceitos que foram perpetuados prejudicaram o desenvolvimento do Brasil. Essa lógica de que subir a taxa de juros vai controlar a inflação, ele mesmo desmonta isso. Então, esse é um veneno e talvez seja o principal desafio do Brasil. Porque como é que você vai... Eu peguei, eu mais tarde, inclusive, vou publicar, estou acabando de estudar, eu peguei aqui as taxas de juros cobradas pelos bancos para capital de giro para as empresas. É um escândalo, é impossível empreender no Brasil desse jeito. Então, isso nós precisamos enfrentar. E eu acho que todos esses ataques, eles são coordenados entre o mercado financeiro, que está inseguro com relação à troca que vai haver no BC. Então, tem uma associação desse mercado financeiro com essa extrema-direita brasileira, que quer ressuscitar o ex-presidente para fazer uma nova ofensiva para tentar derrotar o governo do presidente Lula. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, ter visão do que está em curso no Brasil e no mundo. Perfeito. Concordo. Felipe, tem alguma pergunta? A última pergunta? Eu acho que isso aí fecha com chave de ouro, né? Porque é exatamente... Eu concordo com a Zen, acho que nunca ninguém foi tão claro sobre a situação brasileira quanto o Capelli. Acho que reforça a imagem que a gente tem de você, Capelli, além de um grande quadro técnico, um grande comunicador também. E eu espero que você consiga implementar muito as suas políticas aí na BDI. E vai ter corte, sim, né? O corte,
Aí tem 2 ou 3 cortes. Gente, sigam o Capelli no X, porque eu ia entrar no programa da manhã, eu fiz esse PDF para isso, para falar que o Capelli é um dos melhores comunicadores do governo Lula hoje. Então, sigam o X, que ele vai ter novidade daqui a pouco. Eu estou esperando, viu? Se anunciou ontem, né? Amanhã eu vou publicar, estou lá esperando, viu, Capelli? Eu também, estou só acompanhando. Eu vou publicar, Zenha, veja, porque quando eu publiquei, eu me surpreendi. Eu publiquei tem 2 semanas um vídeo no Instagram falando sobre essa taxa, comparando o spread no Brasil, a taxa média, com o resto do mundo. Eu mesmo não tinha conhecimento, eu pedi aqui um estudo na BDI, recebi, eu falei, gente, isso é muito absurdo, porque, compara o Brasil com países próximos nossos aqui da América do Sul, 5, 6, 7 de spread, nós somos mais de 30 de spread médio, é um escândalo. Quer dizer, e aí eu pedi agora a questão dos juros cobrados para capital de giro das empresas. Você vai ver, eu passei só, vocês vão ver que tem banco que cobra mais de 50% de taxa de juros ao ano para capital de giro. Como é que você desenvolve o Brasil desse jeito? É impossível. Então, são questões que eu acho que a gente fala pouco, mas que eu acho que a gente tem que falar mais, para o povo se apropriar disso, para o povo entender qual é o gargalo central que impede o desenvolvimento pleno do Brasil. Vamos crescer 3%, 3,5%, podemos até crescer, mas nós podíamos estar crescendo 5%, 6%, muito mais, porque o Brasil tem tudo para crescer muito. E o que é essa expropriação da riqueza nacional pelo rentismo que nos impede de fazer isso. Por isso eu tenho batido nisso e acho que eu, no meu papel, e todos vocês, a gente tem que falar mais sobre isso para fazer esse debate pelo desenvolvimento do Brasil. O que estabiliza a democracia não é polícia. O que estabiliza a democracia não é o Supremo Tribunal Federal. O que estabiliza a democracia é a população acreditar que na democracia a vida dela melhora. Ela vai ter prosperidade na democracia. E para ter prosperidade é fundamental tirar o dinheiro do rentismo e colocar o dinheiro na produção, para gerar emprego, para industrializar o Brasil. Gente, obrigado pelo convite. Foi Obrigada, ótimo. Capelli. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.